Oi gente, meu nome é Lília e esse é o primeiro vídeo aqui do canal explicando um pouquinho, né, uma parte do processo da minha imigração, minha e da minha família aqui para Portugal. Hoje tem mais ou menos aí uns 50 dias, né, ainda não fez 2 meses que nós chegamos aqui. E eu vou explicar um pouquinho da nossa trajetória, né, ainda mais que a nossa trajetória é uma trajetória assim grande, né, então nós viemos meu marido, minhas 2 filhas e 2 cães, né? 2 cachorros, um cão pequenininho, que é um pouco mais tranquilo, todo esse trâmite. E eu também trouxe uma pastora suíça, que acaba sendo um trâmite um pouco mais complicado devido ao tamanho do cachorro, né? Ela não conseguiu vir como excesso de bagagem, né? Que chamam, então vinculada à minha passagem. Ela teve que vir por um processo chamado de carga viva. Então foi um pouquinho mais burocrático e um pouquinho mais caro, consequentemente. E aí alguns amigos meus, né, quando a gente vem pra cá, muita gente, conhecido, começa a perguntar como é que foi. E aí uma amiga minha falou, por que você não faz um canal, você fala bem, você se expressa bem, pode ajudar outras pessoas que estão nesse processo de planejamento. E aqui cá estou eu, né? Então, esse planejamento todo, essa ideia toda, ela surgiu há 7 anos atrás, né? A gente estava num almoço em família, que estava eu e os meus tios, que foram peça fundamental para nós estarmos aqui hoje, né? Eles viram questão de arrendamento e viram algumas outras documentações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí nós estávamos nesse jantar, né? Nesse almoço, e estávamos falando sobre isso. Meu primo já morava aqui, né? Ele já fazia faculdade aqui na Universidade do Porto, e nós estávamos conversando sobre isso. E um dos motivos ainda que me segurava no Rio de Janeiro, que era da onde eu era justamente a minha avó. E aí, no ano de 2022, minha avó faleceu, infelizmente. E ali foram uma série de coisas acontecendo. Então, a gente tinha o planejamento de quando meu marido se aposentasse, nós sairmos do Rio de Janeiro, devido aos problemas, né, relacionados à segurança que o Rio de Janeiro sofre. Então, aquilo ali não era uma qualidade de vida que nós buscávamos para criarmos as nossas filhas, né? Além disso, todo esse problema com a violência também estava me afetando, né? Afetando a minha saúde física, emocional. Então, logo após a minha avó falecer, alguns meses depois, meu marido, ele se aposentou. E aí a gente começou a colocar em prática todos esses anos ali de busca de informação e de planejamento, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma pesquisa mais a fundo de qual seria o tipo de visto adequado para que nós viéssemos. A princípio, nós pensamos dele vir com visto e nós virmos como turistas juntos para poder fazer o reagrupamento familiar aqui já em Portugal. Porém, como os agendamentos, né, no CEF, agora a AIMA, estavam muito difíceis já naquela época, antes mesmo do CEF ser extinto, nós vimos que essa não seria a melhor opção. Então, nós optamos por fazer o visto, ele como aplicante principal, ele veio, na verdade, né, com o visto D7, que é o visto para aposentados, pessoas que têm rendimentos e pensionistas, e nós aplicamos o visto de acompanhamento familiar em simultâneo. Então, nós achamos que essa seria a melhor estratégia para que todos nós entrássemos legalizados no país e não ficássemos reféns, né, entre aspas, de tentar agendamento, de reagrupamento familiar, o que vocês vão ver muito mais pra frente que não deu muito certo. A gente teve uma questão no nosso visto, mas que a gente já conseguiu resolver, eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, nós decidimos que isso seria o melhor. Então, uma vez decidido o tipo de visto que nós utilizaríamos para vir, a gente começou a juntar toda a documentação necessária para que a gente conseguisse aplicar o visto, né? Então, para o visto dele, né, para o D7, ele precisou dos contra-cheques, do comprovante, né, que ele era realmente aposentado, e aí nós colocamos
a publicação em diário oficial. Nós precisamos também do imposto de renda, de abrir a conta portuguesa. Então a gente já abriu uma conta portuguesa no Brasil, como nós morávamos no Rio de Janeiro e tinha o Banco Milênio, na verdade tem um Banco Milênio no Rio de Janeiro, ali na praia de Botafogo, no edifício Argentina. Nós já entramos em contato com o Milênio, eu mandei um e-mail para o Milênio explicando que eu queria abrir uma conta para fazer a aplicação do visto. Então eu mandei isso de manhã, por volta mais ou menos de umas 9 horas da manhã, e no mesmo dia, um pouco tempo depois, talvez umas 10h30, 11 horas, o gerente ligou do Milênio, né, da sucursal de Botafogo, tentando entender um pouco se a gente ia aplicar, se era o D7, conversar um pouco com a gente. Nós explicamos tudo. E aí ele encaminhou uma ficha, né, com todos os documentos que eram necessários apresentar e uma declaração que nós precisaríamos preencher, né, um documento, para que fosse ali agendado junto à agência, né, no caso o escritório, a assinatura do contrato. Então a conta ela é aberta aqui em Portugal e lá no escritório eles só fazem as assinaturas. Então a gente fez esse processo. E aí a gente começou, né, a juntar as outras coisas que seriam necessárias. Então, a conta portuguesa, o valor, né? Então, é necessário um valor de comprovação. Para o caso do meu marido do D7, era um salário mínimo português, que hoje, em 2024, tá 820 euros. Então, esse valor vezes 12, tá? Para que ele conseguisse aplicar. O visto de acompanhamento familiar, ele também tem suas peculiaridades, né? Tem as suas exigências. Então, além desses 12 meses já dele depositado, nós precisaríamos de 50% desse valor para o cônjuge, no caso para mim, e 30% para cada filho. Então, nós teríamos que ter esse valor depositado, comprovado em conta portuguesa. Além disso, a gente também precisava dos comprovantes de vínculo familiar. Então, no meu caso, né, certidão de união estável ou certidão de casamento. No caso das meninas, das nossas filhas, as certidões de nascimento, né? Então, a gente enviou tudo isso junto do processo. Montamos 4 processos, tá? Então, foram 4 processos, um para cada um individualmente, dentro de um envelope. Então, eu coloquei tudo na ordem que a VFS exige, dentro de um envelope. E dentro desse envelope do correio maior, eu coloquei os 4 envelopes, né? E eu identifiquei em cada envelope individual por fora o que era. Então, eu coloquei lá Lília Carneiro, visto de acompanhamento familiar em simultâneo, e coloquei o número do meu passaporte. Então, eu fiz isso em todos os nossos documentos para que tivesse ali uma organização, tá? Então, nós enviamos isso para a VFS em dezembro, né? O processo foi bem rápido, né? Ao todo demorou de 29 ou 30 dias. No consulado ficou apenas 5 dias, né? Ele ficou mais tempo na VFS. Como eu enviei final do ano, em dezembro, estava bem... assim, com muito volume, né, de pedidos, e aí tem muito feriado, então isso demandou um pouquinho mais de tempo, né? Mas nós fizemos tudo isso e mandamos para a VFS e ficamos aguardando. Enquanto isso, nós estávamos preparando, né, as outras coisas. Então, a gente já tinha vendido algumas coisas, a gente já tinha se mudado, estávamos num apartamento de temporada, né, só esperando ali o dia do embarque, só com as nossas malas, esperando o dia do embarque. Estávamos também fazendo o processo dos cachorros, né, que depois eu vou comentar um pouquinho com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, assim, esse muito resumidamente foi o nosso início, né? O nosso início e o nosso processo. Então, assim, é um processo que exige muita preparação psicológica, muito planejamento financeiro, tá? Porque aqui em Portugal, infelizmente, a questão do arrendamento, ela é um problema, ela é um desafio. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também no canal. Mas no final dá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.